Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer a cada um dos meus inscritos. Um bom dia para quem está chegando, bom dia para quem ainda não chegou, quem já acordou. E no dia de hoje, domingo, estou fazendo, gente, quero fazer junto com vocês um almoço especial. Meus pais, minha família vêm almoçar aqui comigo. Como eu já mudei de casa, não estou mais na casa dos meus pais. Agora eu quero retribuir, quero fazer um almoço para eles, né, para acolher eles aqui no meu cantinho. E hoje eu convido vocês para fazer junto comigo. Quero fazer uma lasanha à bolonhesa e também quero fazer uma galinhada. Vocês já comeram galinhada? Vocês gostam? Me diz aí, comenta e vem comigo que eu vou te ensinar como que vai. Também quero fazer um franguinho caipira. Minha irmã pegou lá na roça, no sítio, um franguinho caipira, matou, tratou, deixou limpinho. E aqui eu já limpei, né? Escaldei ele, que eu gosto de escaldar bem, para poder temperar e levar ao fogo. Aqui, primeiramente, para o nosso frango caipira, eu já coloquei uma cebola picada, um pouquinho de óleo, porque eu quero dar uma boa refogada nesse frango. Vamos esperar a cebola refogar. E nessa outra panela, sem perca de tempo, eu já coloquei meia cebola picada, 2 dentinhos de alho e um fiozinho de óleo. Essa daqui é para o molho da nossa lasanha, que é de carne moída. Aqui eu vou deixar refogando. Vamos deixar refogar bem. Bom, gente, voltando aqui, já refogou a cebola, coloquei 2 dentinhos de alho para refogar e depois coloquei já o frango para dar uma refogadinha. Nessa outra panela da carne moída, eu coloquei, já deu a refogada na cebola, no alho, e agora eu coloquei a carne moída para ela refogar, para poder entrar com os outros temperos. Ela solta uma aguinha, é bom deixar ela refogar bastante, soltar essa aguinha, e aí eu entro com os temperos. Enquanto isso, vamos temperar o nosso frango. Aqui eu vou entrar com um tempero para a carne, sazon, o sal, né, gente? Eu coloco a pontinha da colher de sopa de sal. Depois que estiver quase pronto, eu provo. Se necessário colocar mais sal, eu coloco. Vamos continuar. Aqui na carne moída, olha o tanto de água que ela solta. Olha. Agora eu vou colocar o sal. Vou colocar uma colherzinha dessa de chá de sal. Sempre eu coloco menos, tá, gente? Se precisar colocar mais, quando estiver quase pronto, eu coloco mais. Porque do menos é mais. Coloquei o sal. Vou colocar um sazon para a carne. Orégano. Colorau. Tempero com cominho, que é a pimenta com cominho aqui, né? Que aí fala que é o tempero baiano. Um pouquinho de vinagre. Vamos mexer e deixar essa água aqui absorver bem o nosso frango, para não esquecer. Vou colocar os outros temperos agora. Então já foi cebola, alho, refogamos, coloquei uma colher de sal. Agora vamos colocar o colorau. Gosto de pôr bastante colorau, tá, gente? E depois eu ponho o molho. Eu não gosto de carne branca, não. O tempero baiano, que é o cominho com pimenta. Vou colocar, espremer um pouquinho de limão. Cenoura, cortei em rodelinha. Pimentão, aqui eu tô colocando o meu pimentão.
Vou colocar uma tomate picada e coentro. Bastante cheiro verde nessa carne. Agora vamos mexer bem, deixar esse tempero absorver. Vou colocar só um pouquinho de água, só pra ferver bem os temperos. Depois é que eu completo, tá, gente? A carne de galinha caipira ela é mais dura, então tem que deixar ela bastante tempo. Vou colocar só um pouquinho de água para ela ferver. Pronto, agora eu vou tampar a nossa carne. Essa tampa tá bem grande, né? Tampar e deixar ela aqui, aumentar o fogo que eu tinha baixo. Deixar ela aí. Agora vamos para a nossa carne moída. Nossa carne moída, olha o tanto de água que ela solta. Por cima bem. Solta bastante água. E agora eu vou entrar com os outros temperos nela também. Coloco mais um pouquinho de cebola, tomate, cheiro verde e molho pronto. Coloco meu sachêzinho de molho pronto. Agora eu vou deixar ela ferver bastante, absorver mais essa água. Depois eu coloco mais um pouquinho de água para ela acabar de cozinhar. Depois eu mostro para vocês o restante do processo. Bom, gente, a nossa carne já ferveu bastante. Vou colocar o restante de água, né? Cobrir com água. Para agora ela terminar o cozimento. Bom, gente, agora eu vou deixar cozinhando esse peito de frango aqui, que é pra me desfiar ele, pra colocar na galinhada. Mas antes de colocar ele pra cozinhar, eu já refoguei aqui meia cebola, um dentinho de alho. Agora eu vou ligar e vou colocar, vou transferir, minha mão tá limpa. Vou transferir pra cá o peito de frango, pra ele dar uma refogada, pra poder cozinhar ele. E detalhe, eu vou cozinhar ele aqui. Depois que ele refogar bastante, eu vou colocar o açafrão e colocar bastante água para ele cozinhar. Porque essa água que ele cozinhar, do cozimento dele, vai ser água que nós vamos utilizar para colocar no arroz da galinhada. Vou cobrir aqui e vou deixar ele aí refogar um pouquinho. Só colocar um pouquinho de tempero aqui por cima, porque nesse frango aqui não se coloca muita coisa não. Só cebola, o alho, refoga e o açafrão. E só coloquei só pra dar um gostinho mesmo. Bom, gente, a nossa carne aqui, o nosso frango caipira já tá... Ó, já deu uma boa fervura, já tá quase pronto, na verdade. Só que eu coloquei... Agora eu coloquei um pouquinho de molho pronto, pra ele dar mais essa cozinha, mais uma cremosidade no molho. Aqui vamos deixar ele acabar de cozinhar. A nossa carne moída já tá quase pronta. Eu coloquei bastante água porque eu quero mais molhadinha essa lasanha, eu quero bastante molho. Então, agora eu vou adicionar um pouquinho de meia caixinha de creme de leite. E vou deixar ela terminar de dar o ponto aqui. Aqui eu vou fazer o molho pronto. Já ralei meia cebolinha, meia cebola, ralei no ralo pra ficar mais fininha. Uma colher de margarina, deixei refogar bastante. Deu esse ponto, vou adicionar uma colherzinha e meia de farinha do trigo. Agora eu vou mexer bem, deixar isso aqui, a farinha, dar uma boa cozinhada. Deixa pra editar no do último, né? Bom, gente, já refogou bastante a farinha aqui, ó. Agora eu vou adicionar o leite. Aqui tem um copinho de leite. Vou colocar o leite aos poucos pra ir
desmanchando esses bolotinhos da farinha. Senão fica todo emboloratadinho. Aqui o nosso molho, gente, coloquei 1,5 copo de leite. Agora eu tô colocando uma pitadinha de sal. E vou colocar meia caixinha de creme de leite pra ele engrossar. Vou mexer com essa daqui, porque eu já queimei minha mão com vapor. Coloquei um pouquinho de tempero e um pouquinho de orégano, gente. Agora vamos continuar mexendo esse molho. A nossa carne moída já tá pronta. Já desliguei a nossa carne moída, ó. Tá pronta. O nosso frango também tá aqui, acabando de cozinhar. E agora é o molho. Lembra o peito de frango que eu deixei ele cozinhando pra colocar na nossa galinhada? Eu coloquei um pouquinho de orégano, só um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, pouco sal, que a gente vai utilizar mais sal na hora que for fazer o arroz. E agora eu vou usar o açafrão. Vou colocar assim a olho, mas é mais ou menos 2 colherzinhas de chá, tá, gente? Olha, coloquei mais ou menos 1 colher de sopa de açafrão. Fica a critério de cada um, é a gosto, a quantidade. Eu não gosto do frango muito branco, porque quando eu for utilizar o caldo desse frango, desse peito de frango, para colocar no arroz, eu quero ele bem amarelinho. Agora eu vou adicionar água. Cobrir com água. Agora eu vou deixar ele terminar de cozinhar esse peito de frango aqui nesse molho, para depois utilizar ele pro arroz. Nosso molho branco aqui já tá quase pronto, tá engrossando. Eu não gosto dele muito grosso, porque quando esfria, ele fica mais grosso. Bom, gente, o nosso molho aqui, ó, eu vou desligar, já ferveu bastante, porque daqui que eu venho montar a lasanha, ele vai estar frio mais grosso. Então, ó, eu vou utilizar mais um pouquinho de leite depois, pra deixar ele na consistência certa. Mas por enquanto eu vou desligar ele já. Bom, gente, aqui, ó, voltando ao nosso almoço. O feijão já temperei, já tá aqui, ó, pegando os temperos. Aqui eu já tirei o peito de frango do caldo, que tava cozinhando. Transferi ele pra cá e desfiei não muito, porque depois que eu for colocar ele junto lá pra cozinhar junto com arroz, ele vai desfiar mais, ele vai amolecer mais. Então eu desfiei só, deixei os pedacinhos pequenininhos assim. Depois ele acaba de desfiar enquanto vai cozinhando o nosso arroz. É pra galinhada esse, tá? Pra galinhada. Aqui, já coloquei nessa panela uma cebola, um dentinho de alho e um pouquinho de açafrão. Refoguei, vou colocar a cenoura ralada. Coloquei 1 cenoura e meia ralada aqui. Coloquei a cenoura ralada, refogou um pouquinho. Eu não vou deixar ela afogar muito, pra não ficar sem gosto. Aqui eu vou passar o nosso peito de frango, que tava cozido, pra cá. E o arroz, gente, vou utilizar, como é muita gente que vai vir, vou utilizar quase 1 quilo, mais de meio quilo de arroz. Agora eu vou, aquela água, aquele caldo que o peito de frango foi cozinhado no açafrão, eu vou colocar aqui no nosso arroz. Claro que eu vou colocar mais água para completar, mas o caldo do nosso frango tá aqui já. Vou colocar só meia colherzinha assim, ó, de sal. O frango, lembrando que o peito de frango eu já cozinhei ele com um pouquinho de sal. Então eu coloquei só mais um pouco de sal só para completar. E aqui eu vou completar com a água.
Cobri com água. Agora vamos deixar o nosso arroz dar uma boa absorvida nessa água, certo? Quando ele estiver quase seco, aí eu entro com o milho verde, cheiro verde, tá? Mas eu mostro pra vocês. Bom, gente, olha o tanto da galinhada. Olha como ela está, já tá quase seca. Eu coloquei uma latinha de milho verde. Quem quer coloca mais. Eu coloquei só uma latinha do milho verde, tá? E agora eu vou deixar ela terminar de secar aqui a água. O nosso molho da lasanha tá aqui. E agora eu vou terminar de fazer o nosso molho branco. Aqui eu cozinhei umas batatas. Vou colocar no nosso liquidificador um pouquinho da água que foi cozida. Coloquei 3 fatias de mussarela. Lembra do nosso molho que eu falei que ele ia engrossar quando esfriasse? Pois é, engrossou. Esfriou, ele engrossa. Vou colocar ele aqui. E uma caixinha de creme de leite. Pronto, gente, já desgrelhei, já bati, ó. Olha como que ele fica. Muito cremoso. Agora nós vamos montar a lasanha. Bom, gente, eu começo forrando a nossa forma com a parte mais líquida do nosso molho, né? A bolonhesa. Tiro todo o caldo e coloco no fundo. Por quê? Porque o nosso macarrão, eu não cozinho, não pré-cozinho ele antes. Eu coloco ele para ele cozinhar aqui diretamente. E aí, vamos montar. Desse jeito, tá vendo? Tá cru a massa. Coloco ele aqui, vou mergulhando. Agora, eu venho com a parte da carne moída. Vou colocar aqui. Carne moída. Vou colocar um pouco do nosso molho branco. E a mussarela. Não vou colocar presunto, tá, gente? Lasanha é bom com presunto. Porém, meus pais não podem comer presunto devido a problemas de saúde. Então, pode comer a mussarela. Vou colocar a mussarela. Colocar mais uma camada de macarrão. Coloquei mais uma camada de macarrão. Cobri com um pouco do molho da bolonhesa. Agora eu vou colocar um pouco de milho verde aqui. Vou cobrir com um pouco do molho branco. Para colocar o restante do macarrão. Bom, gente, aqui, ó. Coloquei mais uma camada de macarrão, mussarela e o restante do molho à bolonhesa por cima. Agora eu dou uma apertadinha assim para o molho subir um pouco, intercalar entre as camadas. Agora eu vou cobrir com o resto do molho branco. Esse molho branco fica muito bom, gente. Não dá pra perder nenhuma gotinha. Muito bom. Aqui, ó, dou uma espalhadinha assim. E vou cobrir com a nossa mussarela. O restante. Só pra dar aquela dourada, né? Quando cozinhar, ela derreter e dar aquela douradinha. E por final, orégano. Gosto bastante de orégano.
Bom, gente, um pouquinho descabelada, mas enfim, tá pronta a nossa lasanha. Vou colocar no forno para ela terminar de cozinhar. E depois do resultado final eu mostro pra você o nosso almoço de domingo especial para a minha família. Pega, vai botando aqui nos copos. Cadê? Tá gravando? Tô gravando. Bom, gente, eu já vou tirar a nossa lasanha. Ficou mais ou menos 25 minutos já. O macarrão tá no ponto, fica al dente. O queijo já derreteu. E agora é só comer. O nosso almoço de hoje vai ser a galinhada, frango caipira, tem o feijão. Feijão, né? Quem quer comer com feijão, tá aqui. E a nossa lasanha, uma saladinha. Cadê o refri? Ó, gente, a galinhada, olha como fica. Bem cremoso. Bem soltinha. Bem soltinha. Agora eu vou partir a lasanha pra vocês verem. Ó, bem molhadinha. Olha só. Olha isso, gente. Muito cremosa. E os refri já tá aqui. E a clientela já tá aqui. Minhas irmãs, meu irmão. Minha mãe tá ali esperando. O Vitor. O meu pai não quis vir, mas eu vou mandar o dele. E é isso, gente. Se vocês gostou, deixa o seu like, curte lá, compartilha. Não esquece de seguir o perfil. Meu esposo filmou o tempo todo, me ajudou também, botou a mão na obra. Tem que ser os dois juntos, né? Tete a tete. E é isso, fiquem com Deus, um bom domingo e um beijo no coração de todos vocês. Tchau.